A nossa saudação franciscana a você que acompanha a série Místicos Medievais. Paz e bem, bem-vindos. Nesta série de vídeos que estamos iniciando no dia de hoje, iremos tratar sobre o livro de São Francisco de Sales, o Tratado do Amor de Deus. E antes de entrarmos propriamente neste livro, nesta obra, vamos conhecer um pouco da vida e da história de São Francisco de Sales, desde o seu nascimento até o dia da sua morte, da sua entrada para a eternidade. Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567 no Castelo de Sales, do Ducado de Saboia. Seus pais nobres que queriam, e assim aconteceu, que ele tivesse a melhor educação, sendo ele o primogênito de 6 filhos. Sales, então, se preparou em seus primeiros anos na escola e em 1583 ele entra então para o Colégio de Clermont, em Paris, que era uma instituição jesuíta para estudar retórica e humanidades. No ano seguinte, ele esteve presente numa discussão teológica que tratava sobre a predestinação. E ele se convence então que ele está condenado ao fogo do inferno, o que o deixa em profunda crise, em profundo desespero, do qual ele só consegue sair em 1586. Durante esse período dessa crise, desse desespero que ele passa, ele ficou tão doente, tão debilitado, que ele chegou a passar um tempo na cama e dela não conseguiu sair. No mês seguinte, em janeiro de 1587, com muita dificuldade, Francisco visitou uma paróquia em Saint-Étienne, em Paris, onde ele se ajoelha diante de uma imagem de Nossa Senhora do Livramento e a ela faz a sua consagração e faz então o voto de castidade. E em seguida ele entra então para a Ordem dos Mínimos. Em 1588, Sales completa o seu estudo no Colégio de Clermont e matricula-se na Universidade de Pádua, na Itália, onde ele estuda Direito e Teologia. Seu diretor espiritual era Antônio Possevino, um sacerdote da Companhia de Jesus, que o ajuda na sua decisão também de se tornar sacerdote. Em 1592, Sales recebeu o seu doutorado em Direito e Teologia, depois de peregrinar para Loreto, na Itália, famosa pelo seu santuário da Santa Casa. Ele volta para Saboia e foi contratado como advogado pelo Senado de Chambéry. Enquanto isso, seu pai assegurou-lhe várias posições. Claro, o pai, todo orgulhoso, já queria que o filho exercesse todas essas funções que ele conseguiu com os estudos. Inclusive, ele já tinha um cargo de senador e também uma rica herdeira de linhagem nobre, que seu pai já tinha escolhido para ele se casar. Francisco se recusa. Ele recusa todos os planos que o seu pai já tinha feito, preferindo manter-se fiel no caminho que ele havia escolhido. Seu pai então recusa, no início, a acreditar que Francisco havia escolhido ser sacerdote, ao invés de realizar todas essas ambições que o tornaria mais rico ainda do que ele já era. Padre e o propósito. Francisco então se torna padre. Francisco se envolveu ativamente nas campanhas de evangelização entre os protestantes de Saboia, conseguindo que muitos retornassem à fé católica. Neste período, ele sobreviveu a diversas tentativas de assassinato. Ele viaja para Roma, Paris, para forjar alianças com o Papa Clemente VIII e o rei Henrique IV da França. Depois de ser nomeado bispo coadjutor de Genebra, alistou-se na arquiconfraria da Corda de São Francisco.
bispo de Genebra. Em 1602, o bispo de Genebra morreu e Sales foi consagrado no seu lugar, mesmo morando em Annecy, atualmente na França, pois Genebra estava sob o controle calvinista e, portanto, inacessível para ele. Sua diocese ficou famosa por toda a Europa por causa de sua organização eficiente, a organização do clero, um clero zeloso, e dos leigos, que eram muito educados. Todas conquistas monumentais para a época. Francisco atuou ainda de forma muito próxima da ordem dos frades menores capuchinhos, que era muito ativa na pregação da fé católica em sua diocese. Eles apreciaram tanto a cooperação que em 1617 fizeram dele um oficial associado da ordem, a mais alta honraria possível para alguém que não era membro. Disse que em Évia, acho que é isso que se diz, na margem sul do Lago de Genebra, São Francisco de Assis apareceu para ele e disse: Desejas o martírio como eu também o quis? Mas como eu não terás. Terás que te tornar um instrumento de teu próprio martírio. Durante seus anos como bispo, Sales ganhou fama como pregador que provocava fascínio e também algo de ascetismo. Ele era igualmente conhecido como amigo dos pobres e uma pessoa de afabilidade e compreensão sobrenaturais. Ele também se tornou escritor e místico. Diante desta profecia de São Francisco de Assis, não teria outro caminho como ele não se tornar místico e também um grande profeta. Estas últimas qualidades transpareceram principalmente nas obras de Francisco. A mais famosa delas é a Introdução à Vida Devota, que, algo raro na época, foi escrita especialmente para os leigos. Nesta obra, Vida Devota, ele recomendava a caridade acima da penitência, como forma de progressão na vida espiritual. Sales também escreveu uma outra obra mística, o Tratado do Amor Divino, este que nós vamos então estudar, e diversas outras valiosas cartas sobre direção espiritual. Ele era famoso por sua clareza e estilo em francês, italiano e latim. Suas obras sobre a perfeição do amor de Maria, como modelo de amor a Deus, influenciou Jean Eudes a desenvolver a devoção aos corações de Jesus e Maria. Em dezembro de 1622, Sales teve que viajar com a corte de Carlos Emanuel I, o Duque de Saboia, acompanhando o tour de Natal através dos seus domínios. Ao chegar em Lyon, Francisco escolheu se hospedar na choupana do jardineiro do mosteiro visitandino da cidade. Ali sofreu um derrame que acabou provocando-lhe a morte em 28 de dezembro de 1622. Apesar da resistência da população de Lyon, o corpo de Sales foi levado para Annecy, onde foi enterrado no dia 24 de janeiro de 1623, na igreja do Mosteiro da Visitação, que ele havia fundado em Chantal, que também estava enterrada ali. Os restos dos dois eram venerados ali até a Revolução Francesa, quando foram desenterrados e destruídos. Contudo, o coração de Francisco de Sales permaneceu em Lyon, para apaziguar o clamor popular, mas acabou sendo levado para Veneza durante a Revolução Francesa e lá permanece objeto de veneração até os dias de hoje. Ele foi beatificado em 1661 pelo Papa Alexandre VII, que também o canonizou 4 anos depois. Ele foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX em 1877. Este, então, é o nosso autor, a sua vida, a sua caminhada, e que nós vamos, no próximo vídeo, já começar a conhecer um pouco desta obra, Tratado do Amor Divino, uma de suas obras mais célebres, que nós escolhemos, então, para conversar um pouco
nesta série que nós iniciamos no dia de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz e bem.